Fala pessoal, estamos aqui no nosso quarto episódio, hoje com ela, que é marceneira, Laiane Moraes. Tudo bom, Laiane? Tudo bom, satisfação estar aqui, agradeço muito pelo convite e vamos lá. Então, uma boa conversa. Nós estamos também com a nossa ilustre Maria Barros. Boa noite, pessoal. Trouxe Laiane aqui porque, para mim, ela é uma das mulheres mais empoderadas que eu conheço. Conheci Laiane numa obra e fiquei encantada pelo jeito que ela trabalha, né? Bem ali, com garra, com capricho, com a parafusadeira rosa. E eu disse, não, você tem que participar do nosso podcast. Então, a gente trouxe Laiane aqui hoje para bater um papo. Laiane, conta um pouco dessa história aí. Como é que foi essa decisão de ser marceneira? Você começou com contabilidade, né? Conta um pouco pra gente aí dessa transição, da sua trajetória. Eu sou formada em contabilidade, né? E a minha história na marcenaria, ela começou por acaso. Eu conheci um marceneiro e a gente começou a se relacionar. E eu acabei me inserindo nesse mundo da marcenaria. Então, o que aconteceu? Eu comecei a aprender o que era, porque até então eu não sabia de nada. Não sabia absolutamente nada. Não sabia o que era um marceneiro, não sabia o que era marcenaria. E quando a gente começou a se relacionar, eu fui aprendendo mais sobre esse mundo. Então, nas minhas horas vagas, eu estava com ele e estava aprendendo. E eu acabei conhecendo mais e mais a fundo e fui realmente achando muito interessante. E aconteceu que ele precisava muito de uma ajuda no administrativo da empresa. E ele me convidava sempre para trabalhar com ele. Na parte do administrativo, porque precisava de uma pessoa para conversar com os clientes, atender, fazer orçamentos e tal, e eu sempre rejeitava. Mas, com o passar do tempo, acabou que sendo inevitável eu me inserir nesse meio. E, de fato, eu entrei para ajudar nessa área de orçamentos, de atendimento ao público. Você chegou a trabalhar com contabilidade ou não? Não cheguei a trabalhar com contabilidade, porque quando eu comecei na marcenaria, eu ainda estava cursando a universidade. Então, eu já estava terminando a faculdade e foi quando eu conheci ele e a gente começou a se relacionar e eu me inseri nesse mundo da marcenaria, finalizei meu curso. Eu tinha o objetivo de trabalhar na área, mas o meu objetivo na contabilidade era fazer o administrativo de uma empresa. Claro que eu não tinha noção de que eu ia administrar de fato a empresa e principalmente que ela seria minha. Mas aí acabou que acontecendo. Então, ele me tanto insistiu que a gente decidiu que eu ia trabalhar com ele no administrativo, né? E foi aí onde tudo começou. Aí você começou do administrativo e aí hoje Maria ressaltou aqui que você bota a mão na massa mesmo, né? Bota que eu já vi. Exatamente. E aí como é que faz a transição também do administrativo para... Isso. Inicialmente eu comecei a aprender a fazer os orçamentos, só que para mim era muito difícil, como eu falei no início. Eu não tinha noção do que era nada. Eu não sabia o que era um MDF, eu não sabia o que era um parafuso, quais tipos de parafuso se usava. Eu não sabia o que precisava para montar um guarda-roupa. Então, para mim aprender a fazer o orçamento, eu precisava acompanhar a produção do serviço. E, nesse acompanhamento, acabou que eu não ficava só de braços cruzados. Sempre que eu via que tinha alguma coisa para fazer, eu perguntava, você quer me ajuda? Ou eu posso fazer alguma coisa? E ele sempre me incentivava. Ah, que ótimo, faça isso ou faça aquilo. Passa aqui cola na peça. Então, eu comecei a me inserir mais a fundo nesse sentido. Tem quanto tempo isso, Laiane? Faz 6 anos que eu estou inserida no mundo da marcenaria. Legal. Desde essa parte administrativa, né? Você tá falando? Desde a parte administrativa. Eu passei muito pouco tempo só no administrativo, porque, de fato, quando eu comecei a ajudar na parte de produção, meu esposo, que é o marceneiro, ele viu que eu tinha muito jeito para isso. Legal. Então, ele começou a me incentivar, ele começou a me ensinar tudo o que ele sabia. E ele é um ótimo profissional.
mas ele não tinha muita paciência de ensinar outras pessoas. E comigo ele já teve essa abertura de chegar e conseguir me ensinar direitinho. Olha, O amor, né? O amor. é o que o amor não faz, né? Então, ele começou a me ensinar a montar uma gaveta, a instalar uma gaveta. E quando eu vi, eu já estava montando um guarda-roupa sozinha. Tu se lembra do teu primeiro móvel? Qual foi? O meu primeiro móvel que eu montei sozinha foi um guarda-roupa. Foi mesmo. Inclusive, eu tenho até um vídeo montando ele. A gente fez uma mudança nossa mesmo, de uma residência para outra. E a gente não estava com tempo nenhum para montar os móveis dentro de casa. E a gente chegava muito tarde. Quando foi um dia, eu cheguei mais cedo e eu disse... Eu já vi ele montando várias vezes, então não é possível que eu não consiga sozinha. E a nossa casa era do lado da marcenaria. E aí eu comecei a lembrar de como ele fazia e eu comecei a montar sozinha. Peguei o celular, botei para gravar, eu digo, bom, se der errado, eu perguntei ele onde foi que eu errei e a gente retoma. Legal. Teve a iniciativa. Enfim, foi isso. Eu consegui montar do início ao final. E quando ele chegou, a surpresa, né? Ficou feliz demais. Como eu falei, eu conheci Laiane em obra, né? Pude acompanhar o trabalho dela bem de perto, inclusive recomendei a vários clientes e quem estiver interessado em ver o trabalho dela, sigam o Planejado, tudo junto, @oplanejado no Instagram. Laiane, a gente sabe que hoje muito se fala em empoderamento feminino, né? Que a mulher pode chegar onde quiser. Mas a gente sabe como eu, né, engenheira de obra, e você, na parte da marcenaria, a gente sabe que às vezes ainda causa um pouquinho de estranheza para quem vê, né? Como é que você vê isso hoje? Você ainda sente isso? Que quando a pessoa chega, né, que você entra na etapa final de uma obra para montar os móveis. Então, quando o cliente chega e vê que você está lá à frente, você percebe se tem algum tipo de surpresa quando ele encontra uma mulher à frente de um serviço tão masculino? Exatamente. A maioria dos clientes, eles de fato só descobrem que eu coloco a mão na massa quando a gente está no ponto final, que é a montagem. Então, a maioria, 90% dos casos, é um pouco de estranheza, sim. Mas, vamos dizer assim, de 100% das pessoas que acompanham, 80% acha super legal. E só aqueles 20% que acham um pouquinho mais, assim, estranho. Tem um pouquinho de resistência, né? Tem um pouquinho de resistência. Mas, de boa. Mas nunca chegou a gerar algum problema assim, não, né? O fato de você ser mulher? Não. Já gerou? Não, né? Nenhum. Até agora, nada. Graças a Deus, né? Nunca tive nenhum problema. Eu só conheço, Laiane, você de marceneira. Você conhece mais alguma colega, amiga de profissão? Eu conheci, eventualmente, 2 marceneiras. Por acaso, em um evento, a gente foi chamada para receber uma singela homenagem e lá no momento foram apresentadas 2 e na hora a gente descobriu que tinha uma terceira. Então foi bem legal, porque até então eu não conhecia ninguém que trabalhasse do mesmo jeito que eu. E esse evento foi a nível de Rio Grande do Norte, então? Esse evento foi a nível Natal. Natal. Foi uma das Então, empresas que... Fiquei só 3 marceneiras em Natal todo. Que tem muita empresa de imóveis, né? Porque esse bem, evento bem interessante. Foi oferecido por uma das maiores empresas aqui de Natal que fornece matéria-prima para marceneiros. Sim. Então, subentende-se que realmente abrangeu a grande Natal mesmo. Então... E Léa, eu fiquei curioso. No caso, o administrativo não é mais com você. Quem é que faz a parte de negociação, de proposta? É você ou não? Eu continuo atuando no administrativo. Entendi. Porque agora a gente, graças a Deus, a empresa cresceu e a gente tem outras pessoas trabalhando com a gente. Quantos funcionários, Laiane? São 5. Sim. 5 funcionários, fora eu e meu esposo. Então, hoje, eu trabalho no administrativo, mas intercalo entre... Também vai para campo. Então o cara Quando passa o mês negociando com você e no final tu vai lá e monta. No final das contas, eu tô lá. Exatamente. A gente sabe, Laiane, que a gente sempre tem uma preferência por um serviço, né? Por exemplo, eu sou engenheira, mas eu sou apaixonadíssima pela parte de revestimento, né? Aquela parte de porcelanato, aquela parte final.
E você tem alguma preferência? Você gosta mais do quê? De montar um painel ripado, né? Que tantas obras, né? Assim, a gente vê que é uma coisa muito comum nas reformas aqui de Natal, ter um móvel ripado. De fato, é muito bonito. Mas você tem preferência? Ah, eu gosto de um móvel ripado, eu gosto de um móvel laqueado. Você tem uma preferência de estilo, se é que a gente pode chamar dessa forma? De fato, eu amo muito ripado. Maria foi bem certeira. Eu gosto muito de móveis ripados, apesar de dar tanto trabalho. Inclusive, as poucas vezes que eu consegui fazer uma gravação de um trabalho meu foram de móveis ripados, quase todos. Então, eu gosto muito. De fato, eu amo ripado. Mas, em quesito de colocar a mão na massa, a minha parte mesmo, que eu amo fazer, que eu adoro fazer, é a parte de acabamento. A maquiagem final, que a gente chama na marcenaria. É a parte de... Quando você termina tudo, aí você vai lá e faz faz o encanto, né? Deixa... Bota o olho feminino, exatamente, né? coloca o olho feminino e que sai... A gente sabe que faz uma diferença, né? Para nós aqui. Exatamente, isso mesmo. Outra coisa, Laiane, que eu não pude ir à FEICOM, que é aquela feira da construção que tem em São Paulo esse ano. Mas eu lembro que, quando eu estive lá no ano passado, existia uma tendência grande de móveis, né? Que é uns móveis que hoje eles são tipo colados, que você pode reaproveitar. Ele, na verdade, por exemplo, falando, já que a gente falou de um painel ripado, ele não tem aquelas reentrâncias do ripado. Ele é como se fosse um folheado, certo? Que você compra sob medida, mas que você pode também aproveitar em outro lugar. Só que a gente, lá na feira, o frete desse produto para Natal, que, se eu não me engano, ele era produzido no interior de São Paulo, era de Florianópolis, eu não me lembro. O frete era, assim, desanimador, que a gente sabe que compensava muito mais realmente fazer com ripado. Além do que, aqui no Nordeste, as pessoas são muito tradicionais, né? Ela gosta mesmo, assim, da marcenaria, de fato, aquela lá da madeira, né? Mas a gente sabe que lá para o sul, sudeste, né, já é existe uma tendência de móveis mais diferentes, assim, mais rápidos, mais práticos, que também é uma tendência da construção como um todo, né? O revestimento hoje tem muito aqueles revestimentos que são colados, né? Exatamente. Mas aqui o pessoal ainda gosta muito daquele revestimento assentado com argamassa, né? Como é que você vê aqui dentro de Natal, né, que a nível de Rio Grande do Norte, que é onde você atua mais? Como é que você vê essa mudança? O cliente, ele ainda é muito resistente a esse tipo de serviço de marcenaria? Ou você acha realmente que esse material, que é a nível de sul, você acha que vai tomar o lugar? Eu falo isso porque, nos meus clientes, eles ainda são muito tradicionais a certo tipo de coisas que a gente sabe que existe até aqui em Natal, outros modelos, né? Outras formas de se trabalhar. Mas como é que você vê isso na marcenaria? Bom, na marcenaria, apesar de a gente saber que os clientes eles amam novidade, no final das contas, quando ele vai fechar o serviço, ele prefere o tradicional. Tradicional. Acho que é preço também, né? É. Até porque tem essa questão do preço, que você comentou. Sim. Eu vou citar o ripado, né? O ripado, ele é um serviço totalmente artesanal. Você vai ter que fazer ali ripinha por ripinha, filetar ripinha por ripinha, colar ripinha por ripinha. E isso gera uma grande demanda de tempo, né? De material. Sim. Mas, em comparação ao que o mercado hoje está oferecendo, que é um ripado que vem lá do sul, já pronto, e o preço é elevadíssimo, no final das contas, o cliente prefere o tradicional. Colocando na ponta do lápis, mesmo ele esperando um pouquinho de tempo a mais para receber, sai para ele mais em conta. Porque, obviamente, se você compra um produto que já vem pronto, você só vai instalar, por isso, você tem que pagar o preço. Então, por isso, entendeu? Sim. Algum preço tem que ser pago. Ou seja, o do tempo, ou seja, do valor monetário de fato. Ei, Laiane, você qual o principal problema que você enfrenta assim, nas montagens de imóveis? Por exemplo, a casa está pronta ali, você vai começar os móveis e tal. Você tem muito problema assim na execução, na instalação, de furar um cano, de
Vestimento que quebra. Quais são os principais O que é problemas? que acontece, assim, principalmente ultimamente? Vou citar o exemplo de cozinhas. A gente vai lá, monta, coloca lá bonitinho. Quando a gente finaliza, aí daqui a um tempinho a gente recebe uma ligação. Um vazamento. O engate tá afogado e estragou o móvel. Por um probleminha super simples. E aí lá vai a gente ter que fazer um reparo no móvel, substituir alguma peça, por causa de um simples probleminha, que é um engate folgado. Um engate folgado, né, Maria? Ai, nossa, isso é uma dor de cabeça. Furar um cano. Isso é uma dor de cabeça tremenda. Graças a Deus a gente não tem histórico de furacano, mas acontece muito isso, de a gente finalizar e por algum motivo depois acontece o vazamento ali e a gente tem que voltar lá para fazer algum reparo ou substituição. Rapaz, isso é uma problemática de imóveis, assim, do MDF, que eu acho que não era para ter mais MDF que inchasse com água, não. Né? Hoje tem, né? Hoje a gente trabalha com MDF Ultra, né? Ultra, ele aguenta água de verdade mesmo? Ele é mais resistente do que o MDF comum. Porque o MDF comum, ele já é resistente. Mas aí existe o MDF Ultra, que é bem conhecido como MDF naval também. Ele é quantos por cento, Laiane, você sabe dizer quantos por cento a mais em relação ao MDF comum? Se a gente fosse fazer uma comparação, eu diria que era irrelevante, porque se você vai fazer um investimento onde uma chapa de MDF branco comum, né, vamos dizer assim, porque o MDF Ultra ele tem as cores limitadas. Hoje ele tem o branco, de certeza, e tem na faixa de 5 cores amadeiradas Ultra. As outras todas são MDF comum. Entendi. Então, quando a gente vai fazer essa comparação, é um valor totalmente irrelevante para o cliente. Se ele colocar na ponta do lápis, que ele vai estar fazendo um móvel que vai durar de 10 a 15 anos, e ele, naquele momento, ele quer fazer uma economia de 500 a R$1.000. Então, não existe. Mas o MDF Ultra, assim, vamos pegar o exemplo do engate folgado ali, e aí passou, sei lá, uma tarde jorrando água. Ele vai inflar também, do mesmo jeito, né, que o outro? Depende da forma como a água penetrou no MDF. Se realmente ali no final da prateleira existia um espaço onde a água conseguiu penetrar e o MDF sugou aquela água por bastante tempo, então ele vai fofar. Mas se o local estava devidamente vedado e fechado, aquela água pode passar ali um tempinho, mas não vai danificar o móvel. Rapaz, eu tenho esse problema com às vezes você precisa trocar a torneira da cozinha. Rapaz, se não tiver tudo muito organizado, com um balde embaixo ali, para pegar água embaixo do engate, para não molhar o móvel, é uma complicação. E depois você bota a mangueira, né, que já é uma dificuldade, já instala a mangueira e ainda fica vendo se não tá vazando, tá? E essa questão de você voltar para fazer o reparo, assim, a gente sabe que é uma coisa super estressante, porque os móveis, como ele entra no final de uma obra, o cliente ele já tá naquela, assim, doido para se mudar, né? Exatamente. Então, imagine que depois de tudo pronto, aí vai ter que voltar, né? A gente sempre, né, eu podia até acompanhar Laiane em uma das obras, porque a obra que eu tenho eu carrego Laiane, né? Exatamente. Já vai na equipe, né? Exatamente. Então, a gente sempre faz um checklist com o cliente, né? Que é importante fazer, assim, para ter cuidado, para ficar atento a algum tipo de vazamento, o que é, de fato, direito do cliente de reclamação, que é passivo de reclamação, e o que não é, né? Para isso evitar futuros estresses e deixar tudo alinhado, porque a marcenaria, depois de pronta, para você voltar para refazer, gente, pelo amor de Deus, eu não quero nem na minha casa, sabe? Porque realmente é bastante complicado. Mas, Laiane, me fala aí, a gente sabe que ripada está praticamente na maioria das casas, né? Mas o que é que você considera, assim, podemos chamar de top 3 na marcenaria? O que é que os clientes, assim, mais gostam, né? Além do ripado. Ele se colocaria, assim, em qual lugar? Porque praticamente, hoje, 100% dos meus clientes têm painéis ripados, né? Então, o que você acha, dentro da tendência da marcenaria, o que é que você também vê como um grande, assim, os queridinhos dos clientes? Tá. Clientes são arquitetos, né? Clientes, arquitetos, porque a gente sabe também, né, que a gente pode falar isso um pouco depois, que tem aquele cliente que
tem o projeto arquitetônico todo, tem os móveis, mas ele, não, eu quero fazer aqui uma mesinha de café, sabe? E você acaba sendo a própria arquiteta, né? Que é uma coisa que está alheia ao projeto da casa. Às vezes é um detalhe que o cliente quer, mas é como na engenharia, né? Assim, você está fazendo lá um tipo de serviço, aí, não, mas vamos fazer isso aqui? Sempre tem, né? Assim, acontece. Um plus, né? Sempre tem. Já está lá, aproveita para fazer, né? Que eu sempre falo, não, se tiver que fazer, faça lá o que a gente está aqui. Mas, no caso da marcenaria, assim, tem essas coisas que a gente faz, né? Assim, que vocês fazem depois. Mas o que realmente, assim, está bem alta nos projetos? Bom, hoje o que eu percebo, basicamente, com relação aos meus clientes, né? O que está bem próximo ao ripado, ao amor que as pessoas têm ao ripado, é a junção do metalon com a marcenaria. Tem muito. Hoje em dia cresceu muito. Logo quando eu iniciei, por exemplo, não tinha tanto. A gente via muito em lojas, em estabelecimentos comerciais. Hoje não. Hoje o residencial está muito forte. E você não fazia metalon e passou a fazer por causa dessa demanda. Exatamente. Teve que aprender a fazer metalon, nós começamos, né? a produzir dentro da marcenaria mesmo, devido à demanda que começou, a procura. Então, de fato, o metalon ele veio para competir. E tem também você estava falando também que existe aqueles móveis curvados agora também, né? Tá na tendência. Tá super em alta. Como são esses móveis? Esses móveis, eles são móveis que antes eles já existia, né? São móveis de acabamento boleado. Então, antigamente, não tão antigamente, mas vamos dizer, num passado próximo, né? Só se fazia esses móveis aqui, na nossa região, laqueados. Então, você pegava o compensado flexível e fazia o acabamento. Ele tem um entorno boleado e você lixava, amassava e pintava, fazia o laqueamento. Hoje em dia, está crescendo muito o boleado no próprio MDF. Então, você imagina essa mesa, esse MDF que a gente fez, essa mesa quadradinho do jeito que ele vem. Se bolear ele. Então, o marceneiro ele vai fazer um recorte onde ele vai pegar essa chapa e ele vai dobrar. E fazer um acabamento totalmente diferenciado. Bacana. Sem ser na pintura, né? No próprio MDF, no próprio acabamento da cor que a pessoa... Nunca fiz, não. Exatamente. Mas é um trabalho bem artesanal, de fato. Né? É um trabalho artesanal, não é todas as marcenarias que fazem. Está começando agora, né? Na verdade, aqui na nossa região. E você faz? E nós fazemos. Uau! Nós fazemos. Helene, você que pega no pesado mesmo, como Maria ressalta bastante. Tu já sofreu algum acidente de obra? Até agora, não. Nada? Graças Nenhuma a martela? Só, assim, acontece muito, mas é natural. A gente corta muito o dedo, a mão, mas porque a gente trabalha com ferramentas que são pontiagudas, estilete, essas coisas. Mas, normal, depois de um mês você se acostuma. Você vê o sangue, você nem sente. Você vê o sangue, eu me cortei. Laiane, outra coisa. A gente sabe que é muito comum que os arquitetos, logo no início da obra, eles não entreguem o projeto da marcenaria, né? É uma coisa que se desenvolve depois. E como geralmente a obra está em andamento e o projeto da marcenaria, né, o orçamento dele, ele acontece quando a obra está se desenvolvendo, às vezes o cliente não está tão preparado para o preço. A gente sabe que, eu não estou aqui falando questão em valor de mão de obra, mas assim, às vezes o arquiteto ele faz menção de um tipo de madeira, né? E então, quais são as madeiras que são mais recomendadas no mercado para móveis residenciais? Eu estou querendo falar isso assim, tipo um custo-benefício, né? Porque às vezes os clientes eles querem um material da Duratex, né? Que é uma madeira que a gente sabe que ela é muito boa. Mas existem também similares que fazem o mesmo papel e você consegue um preço bem melhor, né? Sem comprometer tanto o trabalho final. Então, quais são as madeiras, né? Fala aqui um pouquinho pra gente, que eu acho que esse assunto de economia... quais são as dicas aí pra gente? Marcenaria. Como é que você acha que a gente pode... Eu não estou falando aqui para baratear mão de obra, certo? A gente estava até comentando antes que eu acho que mão de obra é uma coisa
que ninguém deveria pedir desconto, né? Se você está procurando aquele profissional, é porque você acha que ele é capaz de resolver seu problema. Então, por que você vai pedir desconto, né? Eu acho isso, assim, até um pouco deselegante. Mas em relação a materiais, né? Como é que você poderia falar para a gente, como é que a gente pode economizar para também ter um móvel bonito, funcional, mas também por um material bom, não que seja um preço tão exorbitante, que a gente sabe que madeira foi um dos itens que mais subiu na construção civil e que ele não baixou. Por exemplo, está tendo uma queima aí de revestimento, né, nas lojas, dos grandes magazines, mas a gente sabe que madeira foi um material que subiu e ele estacionou. Exatamente. Né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre esses tipos de madeiras para obras residenciais e comerciais também. Tá. De fato, o MDF da Duratex é uma das marcas mais conhecidas e usadas principalmente pelos arquitetos. A maioria dos projetos que a gente recebe são com indicações da Duratex. E aí, quando a gente vai para a ponta do lápis, que o cliente ele pede uma segunda opção, nós mostramos que existe sim uma cartela gigantesca de MDFs que cumprem, como a Maria disse, o mesmo papel. E por que que eles não são tão credibilizados? Eles não têm o mesmo nome que a Duratex. Então, acaba que ficando de lado. Mas eles cumprem, sim, o mesmo papel. A gente sabe que a Duratex ela tem MDFs com especificações extremamente importantes. Tem um MDF que ele, por exemplo, é resistente a fogo. Né? Exatamente. Então, tem seus diferenciais. Disso, exatamente, ele tem. Tem diferenciais importantíssimos. Mas, no que diz respeito à economia, nós temos outras marcas de MDF que cumprem 100% do papel do mesmo jeito que os MDFs da Duratex. O madeirite é o item de maior peso na composição do custo, é? Como? O madeirite. O madeirite chama é o painel, né? Ok. Não, o madeirite é o item... No teu orçamento é o item de maior peso. O dobradiça também é um item que pesa bastante no orçamento. O que acontece? Quando o cliente ele vem pedir um orçamento, geralmente é quando não tem um projeto, ele manda uma foto. Eu queria assim. Então, ele pegou aquela foto lá do Pinterest, vamos dizer, né? Tem muito. E o Pinterest tem aqueles móveis já todo perfeitos, com várias coisas diferentes. O que é coisa diferente? Que você está dizendo, tem um puxador diferente, tem uma dobradiça diferente, tem um pistão diferente. Então, a gente vai fazer essa triagem do que o cliente quer. Qual é o tipo de material que ele quer usar, as ferragens e a cor. Porque tudo vai influenciar no preço final. Quando a pessoa diz assim, não, eu quero fazer uma economia, o que a gente pode fazer? Então, a gente sempre indica colocar a parte interna dos móveis de cor branca, que é o MDF mais em conta que existe. E a parte externa, que é vista, nós colocamos a cor que a pessoa acha mais bonita ou prefere, enfim. E com relação às ferragens, o que é que diferencia de valor, né? Quando você quer um puxador diferente. Um individual, por exemplo, a gente trabalha com um MDF que é em calhas. Então, a gente vai comprar uma calha de 6 metros e vai usar numa cozinha. E essa calha de 6 metros ela tem um custo totalmente diferente de um puxador. Às vezes, entendi. a calha de 6 metros é o preço de um puxador, que a pessoa vai usar vários no mesmo móvel. Entendi. Então, acaba que tudo isso faz diferença no preço final. Se a pessoa quer um puxador diferente, individual, que a gente chama, puxador concha, por exemplo, que é super bonito. Então, cada puxador concha daquele, numa cozinha que vai ter 20 portas, que é colocado no orçamento, vai dar um preço totalmente diferente daquele puxador, que é a calha, que a gente vai comprar 6 metros e vai usar, e vai dar para 20 portas, até mais, entendeu? Entendi. Lene, acho que para encerrar já, né, Maria? Como é que você vê o futuro da sua profissão? Você já vem... O futuro da sua empresa e da profissão como um todo, né? Você já tem alguma novidade aí para apresentar a gente no futuro da marcenaria? O que é que você poderia compartilhar um pouco com a gente?
Bom, a gente tem muitas expectativas, né? A gente trabalha para que as coisas melhorem. Então, o que a gente pretende para o futuro, pelo menos na nossa empresa, é conseguir minimizar o tempo de espera para o cliente receber o móvel, que hoje é uma coisa muito difícil. Demais. Porque é um trabalho totalmente manual, do início ao final. Então, é uma coisa que o cliente sente muito. Ele, para aguardar um orçamento, ele espera basicamente de 72 horas a uma semana ou mais. E aí depois vem o tempo de fabricação e aí depois vem o tempo de montagem. Então, isso gera muito tempo. Então, o que a gente pretende para o futuro é tentar trabalhar formas de minimizar esse tempo, né? E conseguir fazer uma entrega mais rápida, uma montagem mais rápida e de forma que fique tudo jóia. Tudo jóia. Até porque o cliente ele só se muda quando tiver os móveis, né? Exatamente. E aí, quando ele inventa de se mudar antes, ele se arrepende. E fica lá, Laiane, entrega quando, né? Vamos terminar, preciso me mudar. Não, e assim, o fato de montar os móveis já com o cliente dentro também, porque gera aquela poeira, né? Gera aquele... Que é natural do seu serviço, né? Eu digo sempre para os clientes, olha, né? Como a minha parte é de reformas, vamos deixar a pintura quando os móveis passar, porque às vezes, pelo trabalho dele, né? Eu sempre digo isso aos clientes, é o trabalho dele, ele vai, bate, se for uma pintura acetinada, não aceita retoque, você tem que pintar o pano todo, né? Não é por ingerência do marceneiro, mas é o trabalho dele. É a mesma coisa, eu vou fazer forma de viga, entendeu? Tem que fazer barulho, porque eu preciso cortar as formas, né? Mas, Laiane... Acho que fica a dica aqui de talvez assim, uma segunda demão, né? Só depois da instalação dos móveis. Só depois da instalação dos móveis, economiza muito para cliente, assim, bastante de verdade. Porque alguns clientes, eles pedem para... não, eu quero um apartamento pronto, mas só que vem os móveis depois. Gente, aí você vai ter que ter... Se isso não tiver acertado no contrato, você vai ter que pagar pintor de novo. Você vai gastar mais tinta, né? Porque o tinta é outro item da construção civil que está absurdamente caro, né? E hoje, como todo mundo preza pela economia, então, acho que, como você bem falou, Hermidas, vale aí a dica de deixar a segunda demão para depois. Organizar aí direitinho quando é que os móveis vão ser feitos, né? Para chegar naquele tu acha que os móveis deveriam ser contratados quanto tempo antes, assim, da obra? Você tem uma precisão assim? O que é que a gente indica ao cliente, né? É muito importante quando o cliente ele já tem uma equipe bem preparada antes da marcenaria. Eu me refiro ao caso, por exemplo, de Maria. Ela faz o serviço dela e ela praticamente acompanha até o final. Então, ela já vai trabalhando ali com o cliente sobre as expectativas dele sobre a finalização daquele serviço. Então, quando a gente tem um profissional, como o exemplo de Maria, que ela já deixa claro para o cliente a melhor forma de se trabalhar os processos, é bem mais fácil para a gente. Porque quando a gente chega para um cliente e diz assim, nós vamos fazer a montagem do móvel, mas depois você vai ter que chamar o seu pessoal para fazer o retoque da tinta. Então, o cliente ele já fica meio receoso, achando que é porque a equipe não é cuidadosa. Isso. E com certeza não é isso. Então, quando a gente vai fazer uma entrega de um serviço que tem esse tipo de trabalho de pintura, a gente sempre pede ao cliente para deixar a última demão só depois que os móveis estão montados. Então, tem que estar com o piso ok, tem que estar com o gesso ok. Instalações elétricas já Instalações elétricas já preparadas para receber a marcenaria. Hoje tem muito LED, né? Demais. Ave Maria. Pontos já ok, porque acontece muito da gente chegar na obra para fazer uma instalação e não tá o ponto de energia. Quebra. Então, a gente para o nosso serviço, atrasa tudo, a finalização, porque precisa chamar o profissional para fazer o ponto, colocar lá o ponto de energia. Então, tem que estar com toda essa parte de engenharia ok. Piso, o gesso, as instalações elétricas e a primeira demão de tinta, porque aí depois vai vir só o retoque. É isso aí. Boa conversa. Laiane, eu costumo dizer para as pessoas que, para mim, você é um exemplo de profissional, né? E a gente, como a gente já trabalha algumas obras juntas, a gente se conheceu em uma obra
E eu gostei do serviço dela. E desde então, quando algum cliente meu me pede uma indicação de marcenaria que seja um preço justo, né? Não vou falar em preço barato, eu falo um preço justo. De boa qualidade, que entregue no prazo, eu recomendo Laiane sem medo nenhum, de olhos fechados, porque a pior coisa é o atraso da marcenaria, né? E é muito ruim você indicar pessoas que não têm credibilidade. Então, além de ela atender todos esses requisitos, ela é de fato, né? Eu até peço para vocês seguirem lá a Laiane e sigam muito, porque ela tem muitas ideias boas no Instagram da empresa. Tem Instagram pessoal seu, né? Tem o Instagram pessoal. Que aí você bota uns videozinhos lá, você fazendo de vez em quando, quando dá tempo. E ela realmente, pessoal, ela é tudo isso que a gente comentou aqui, certo? Ela não tem medo de serviço grande, não é de correr, né? Encara tudo com boa vontade. Já tive obras com Laiane, que ela já entrou pela madrugada para atender o cliente, como lojas, né? Lojas de roupa é uma obra que tem que ser muito rápida, porque geralmente o cliente está vendendo online e você tem que correr, né? Para colocar a loja para funcionar de novo. Então, Laiane, para mim, né, fica aqui a minha mensagem para você, né? Eu sempre disse isso para você, mas eu reforço que realmente você é uma mulher empoderadíssima, sabe? Eu sou muito orgulhosa de ter você, não na minha equipe, mas eu posso dizer que você faz parte da Maré Engenharia, porque a gente sempre acaba se cruzando. E eu te agradeço bastante pelo convite de estar aqui nesse podcast. Tá? Foi muito, eu acho que valeu muito a pena a gente falar sobre a questão da marcenaria, que ela não é da obra, né, assim, civil, mas ela faz parte. Faz parte. Ela faz parte. É uma coisa que faz parte do produto final. Faz parte do produto final e não tem como você separar, né? Então, sou muito orgulhosa de você, gosto muito do seu trabalho, super, super, super recomendo. E, mais uma vez, eu te agradeço por estar aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço o carinho, né, a confiança. Porque de fato, a gente se conheceu numa obra, mas que a gente não teve tanto contato. E Maria confiou uma segunda oportunidade a gente. Ela convidou a gente para fazer com ela outra obra. E daí realmente surgiu a nossa grande parceria, porque de fato parceria é isso, né? É uma coisa que as pessoas não entendem hoje, que de fato é o que é a parceria entre profissionais dessa área. E Maria, ela realmente é uma parceira nossa. Ela sabe ser uma parceira de verdade. Conta sempre com a gente. Aí é forte, é assim, né? E pode ser também futura parceira, né? Tá bom, né? Muito obrigada, Laiane. Obrigada, Hermídas, mais uma vez, né? E assistam esse episódio, curtam, compartilhem. Na próxima semana estaremos aqui com outro convidado. Isso aí, pessoal. Finalizando mais um episódio. Muito conteúdo bacana. E eu conto aí com a inscrição de vocês no canal. Curte e compartilha. Valeu. Valeu.